critério que vimos no final do vídeo anterior, que diz que se as derivadas forem diferentes, então não existe f tal que df dx igual a m e df dy igual a n, ou seja, a equação diferencial não pode ser integrada, é na verdade um caso particular de um teorema mais geral e mais forte. Bom, consideremos uma região D do plano que seja um conjunto simplesmente conexo. O que é que isso quer dizer? Na prática quer dizer que não contém buracos. Matematicamente a ideia é muito simples também e é a seguinte: se nós incluirmos uma curva fechada dentro desse conjunto, se o conjunto for simplesmente conexo, então essa curva pode ser contraída até um ponto, de forma contínua. Reparem neste caso aqui, se houver um buraco, ao incluirmos uma curva fechada em torno desse buraco, não conseguimos contraí-la dentro do conjunto, claro está, de forma contínua para um ponto. Teríamos que a partir. Ora, nesse caso, com um conjunto simplesmente conexo, um par de funções m e n definidas nesse conjunto que sejam contínuas e cujas derivadas parciais sejam contínuas também, então o que o resultado diz é que existe um f tal que df dx igual a m e o df dy igual a n, se e só se as derivadas forem iguais. Portanto, um teorema que nos garante que podemos integrar ou não uma equação na forma m mais n dy dx igual a zero, numa região simplesmente conexa, é importante dizer isso, se e só se estas derivadas forem iguais. Portanto, no caso em que as derivadas sejam diferentes, mesmo que não seja num conjunto simplesmente conexo, podemos garantir imediatamente que não é uma equação exata. Então, uma equação exata é uma equação escrita na forma m mais n dy dx, ou na forma diferencial, como aqui está, se existir uma função f tal que df dx igual a m, df dy igual a n, e então nesse domínio o f, as curvas de nível da função f são as soluções dessa equação. Muito bem, muitas vezes estas equações são dadas na forma implícita, dependendo da função f, e nós não, ou podemos ter a certeza é que as soluções da equação diferencial são funções que estão incluídas, contidas nas curvas de nível. Vamos voltar ao exemplo que vimos no princípio. Ora, o primeiro exemplo que nós vimos no vídeo anterior resolvia-se, era uma equação exata e a sua solução é o conjunto de curvas x mais y ao quadrado igual a c. Reparem que para tirarmos o y em função de x temos que fazer mais ou menos raiz quadrada de c menos x. As curvas de nível da função x mais y ao quadrado não são nada mais do que parábolas ao longo do eixo de x com a concavidade para a esquerda. Aqui estão aqui desenhadas 4 desses casos. Para c igual a 0 tem que passar na origem. Se c for negativo, elas vão andando para a esquerda. Se c for positivo, vão andando para a direita. Está aqui exemplificado. Ora, se nós fôssemos tirar os gráficos das soluções da equação diferencial, teríamos que escolher ou o ramo de cima de cada uma delas ou o ramo de baixo, dependendo da condição inicial. Portanto, se fosse y, enfim, de 1/2 igual a um valor positivo, seria este ramo de cima da parábola. Enfim, se o y fosse de valor negativo, seria um ramo de baixo, e o domínio será sempre de menos infinito até um valor de x. Portanto, este é um caso, um exemplo em que nós temos as curvas de nível, mas as curvas de nível não representam o gráfico das funções como solução, embora estejam lá contidos, e portanto já é uma informação muito importante. Bom, então voltamos ao exemplo que mostramos há pouco, que não é uma equação exata, portanto chegamos a um absurdo e não conseguimos concluir, e para isso vamos agora exemplificar como se pode transformar uma equação que não é exata numa equação que se pode resolver pela técnica das equações exatas, usando exatamente aquilo que nós já vimos, os fatores integrantes. Bom, vamos verificar, usando o critério que vimos há pouco,
que ela de facto não é exata. Reparem que aqui é o m, aqui é o n, a derivada de m em ordem y é 1, a derivada de n em ordem a x é 2xy menos 1. De facto, não são iguais, portanto a equação não é exata. Então vamos multiplicar por uma função u. Obtemos assim esta nova equação. O u é uma função de x e y, para já não conhecemos. Para que sejam exatas, nós temos que ter a derivada deste em ordem a y igual à derivada deste em ordem a x, o n. Então a derivada de m em ordem a y será, regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais u vezes a derivada do segundo, que é 1. Aqui neste caso, a derivada do primeiro du dx fica assim, x² y menos x, e depois a sua derivada a multiplicar por u. Reparem que, então, para obrigarmos a que sejam exatas, obtemos uma equação com derivadas parciais de u, da função u, o que não é muito fácil de resolver se assumirmos que o u pode depender de x e y. Portanto, uma forma de procurar fatores integrantes, não complicando um bocado as contas, é usando o facto de que o u poderá ser só dependente de x ou dependente de y. Vamos, neste caso, procurar uma função de x só e vamos ver se conseguimos. Então, se u só depende de x, a sua derivada em ordem y é 0 e du dx pode ser representado facilmente por u'. Então, a condição que obriga a que a equação seja exata é exatamente esta, e portanto dm dy agora, como desapareceu o du dy, fica só u, a outra expressão fica praticamente igual, trocando só du dx por u'. O u passando para o lado direito junta-se a esta expressão e passa menos u, passa para menos 2u. A seguir, fatorizamos o x nesta expressão e fatorizamos o 2 nesta, aparece um fator em comum, que é o xy menos 1, que se pode escrever em evidência, e então aparece este produto igual a 0. Ora, o produto é igual a 0, como já sabemos, se cada um dos fatores for 0, o primeiro fator igual a 0 não nos interessa para nada, nem sequer envolve u. O segundo vai gerar uma equação diferencial que se pode resolver em ordem a u. Cá está. Linha x mais 2u igual a 0 é uma equação separável, muito fácil, também é linear, mas resolve-se muito facilmente usando a técnica das equações separáveis. Passa para o lado direito, divide depois por u, divide por x, aparece um logaritmo de u do lado esquerdo, integrando agora, aparece um logaritmo de x do lado direito. Reparem que o menos 2, para podermos cancelar o logaritmo, tem que ser enviado lá para dentro, para expoente do x, e portanto x levantado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado. Escolhendo apenas uma solução, reparem, desdobrando os módulos, o k seria positivo ou negativo, portanto para k é igual a 1, u igual a 1 sobre x ao quadrado é a solução desta equação diferencial. Então vamos ver se multiplicando por 1 sobre x ao quadrado, se as nossas contas estiverem certas, a nova equação, que está aqui, deverá ser exata. Reparem que corta aqui o x ao quadrado e aqui fica menos 1 sobre x. Então, chamando m esta parte, n esta parte aqui, como é habitual, vamos ver se a derivada de m em ordem y, que é igual a 1 sobre x quadrado, que é coeficiente de y, se é igual a derivada de n em ordem x. Reparem que fica menos a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado, menos por menos corta e dá 1 sobre x ao quadrado. Verifica-se que de facto é uma equação exata e as contas que fizemos estavam corretas. Bom, então agora aplicamos a técnica df dx igual a y sobre x ao quadrado, integrando obtemos menos y sobre x mais qualquer coisa em y, que agora derivamos para comparar com outra expressão. Então, a derivada de menos y sobre x é menos 1 sobre x, derivada de h, h'. Então, isso tem que ser igual agora a y menos 1 sobre x. Reparem aqui, aparece a derivada do candidato que nós já calculamos, e aqui aparece a derivada que deve ser pelo que vem da equação. Corta o menos 1 sobre x, h' igual a y, h igual a y ao quadrado sobre 2. Mais c, claro, mas fazendo c igual a 0, temos então f igual a menos y sobre x mais y ao quadrado sobre 2 igual a c. C pertencente a R.